dia 31 de agosto de 2021 e este é o episódio 158 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e, como sempre, acompanha-me o meu grande amigo Tiago Carrunda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Eu estou a rir porque estava aqui a ler o comentário do nosso patrono. Nós hoje começámos ligeiramente, vamos dizer ligeiramente fora do horário combinado. E então temos aqui um dos nossos patronos mais assíduos, o Tiago Carreira, está a sugerir que nós lancemos um serviço premium em que os episódios são à hora certa e não tem falhas técnicas e não tem experiências do Constantino e coisas do género. De resto, cá estamos nós, a nossa rentrée, não é? Portanto, exatamente, tivemos, para quem nos ouve regularmente, não sentiram grande diferença porque nós publicámos 4 episódios, e nós fomos falando disso ao longo dos episódios, tivemos de facto um mês em que não gravámos um único episódio e em que descansámos e refletimos muito sobre o podcast do Ubuntu Portugal. Decidimos voltar, pronto, é sempre um erro, em setembro já cometemos este erro várias vezes. Este ano não é exceção, voltámos a enganar-nos e a voltar, e cá estamos nós a gravar. É verdade. Então, e como é que foram as tuas férias, Diogo? Agora a sério. As minhas férias. O mês de agosto, não é as férias só, o mês de agosto, total. Mês de agosto, olha, estive ausente no meio do nada. E curiosamente, o meio do nada tem melhor cobertura LTE do que algumas capitais de distrito. O que fiquei espantado. Muito bem. Eu fiquei mesmo desapontado com a cobertura em algumas supostamente cidades significativas do país. Sim. Mas fiquei agradavelmente surpreendido pela cobertura no meio das montanhas. Mas pronto. Estavas no alto da montanha ou no vale cá em baixo? Estive em todo lado. Este como o outro também está em todo lado. Exatamente. Mas não ao mesmo tempo. E o outro ao mesmo tempo. Mas pronto, além de andares a controlar o sinal LTE, que mais te ocupou o mês de agosto? O mês de agosto eu tinha planeado ir de férias para alguns sítios e acabei de ficar mais tempo em alguns sítios, nos casos por bons motivos, noutros casos por motivos bastante desagradáveis. Acabei por voltar e já estou a trabalhar há coisa de quase 2 semanas aliás, 1 semana e meia vá. E acabei por não ter tempo para fazer nada das coisas técnicas que eu queria ter feito no tempo em que eu tinha pensado que já estava em casa. Essa parte foi desagradável. A parte agradável é que algum do tempo que eu tive extra noutros sítios foi agradável. Pronto. E foi isto, as minhas férias. A sério? E o resto Só do mês de agosto foi já a trabalhar. Sim. É isto para a internet, as minhas férias foram assim. Claro, também te percebo. Olha, então deixa-me falar. No meu mês de agosto eu aproveitei para fazer uma coisa que já não fazia há muitos anos, que foi muita praia. Fartei-me de apanhar sol. Apanhei sol no mês de agosto, como se calhar já não apanhava nos últimos 5 anos todos juntos. E não é que eu tenha nenhum tipo de problema com a praia, eu sempre gostei de praia e aliás, eu cresci a fazer praia, a fazer muita praia, mas não tem calhado, não tem acontecido, não. E este mês de agosto foi calhando e foi bem porreiro. Tive uns dias, ou seja, não te posso dizer que estive 2 ou 3 semanas ou 1 semana ou de férias, portanto eu fui salpicando os dias. Eu não, neste tipo de coisa, e também para gerir por causa das miúdas, vou fazendo uns dias de férias, uns dias a trabalhar, uns dias de férias, uns dias a trabalhar, portanto vou tanto por aí. Às vezes tiro, em vez de tirar um dia de férias, tiro uma tarde de férias quando o programa se justifica, portanto tenho essa flexibilidade para marcar férias quase de véspera. Desde que não afeta o trabalho, como é óbvio. Mas fui salpicando. Aproveitei para fazer também muito churrasco.
Tenho isso é tive a experimentar uma técnica nova de churrasco e que tem funcionado bastante bem. Ou seja, comprei um daqueles churrascos com tampa, ok? Não comprei, ofereceram um churrasco com tampa. E então a primeira experiência foi má, porque nunca tinha, ou seja, o conceito da tampa eu achava que era um e afinal é outro completamente diferente, ou seja, tu tampares um churrasco ou destampares um churrasco tem que ver com o abafar o lume ou não abafar o lume, além da parte do smoke, não é? Da parte fumada do que tu estás a grelhar, tem também que ver, ou seja, assim que pões a tampa, a chama não é desaparece, mas deixas de ter oxigênio suficiente e então aquilo mantém o calor, é fixe, mas perdes a chama, portanto se estiver muito tempo tapado, esquece, ficas sem lume. Mas pronto, o primeiro foi uma experiência, a partir daí foi um fartote. Portanto, e posso dizer, por exemplo, na semana passada as minhas refeições foram quase todas churrasco. De falar das refeições, falar do jantar, porque o almoço, como estou a trabalhar, tipicamente saio, vou comer qualquer coisa também para já um bocadinho e depois volto. Fazes bem. Já estou 100% instalado no meu novo escritório, que é fixe também. Ainda não tenho as obras todas por falta de stock e porque em agosto tudo o que é setor da construção e afins para, ou pelo menos abranda muito. Portanto, estou a contar de ter ainda algumas afinações aqui e que vai facilitar, por exemplo, a gravação dos podcasts, até porque tenho uma zona que estou aqui num sítio que é muito afetada pelo barulho do vento e conto atenuar isso com algumas obras que tenho já encomendadas. À parte disso também estive a desencaixotar coisas, ou seja, o tema caixotes tem sido recorrente nos últimos tempos. Estou finalmente com uma luz ao fundo do túnel e a luz está próxima, portanto aquilo está, neste momento conto 2 caixotes só, e que são 2 caixotes que já não são relevantes e que tornam todo o espaço bastante praticável. Portanto já não são prioritários. Foi também uma tarefa bastante interessante e, curiosamente, fartei-me de andar com as mãos na massa daquilo que tinha prometido que ia fazer. Portanto, estranhamente, houve coisas, eu não sei se prometi tudo para agosto, mas houve coisas que eu andava a prometer fazer e que acabei por fazer mesmo. Algumas desiludiram, outras não foram promessas, mas foram necessidades, e outras foram curiosidades. Não sei se já te perdeste em todas estas secções. Eu vou começar pelas promessas. Ação começa pelas promessas. Tinha dito que ia aproveitar o facto de nós não gravarmos episódios em agosto para fazer a instalação do Pipewire e de fazer substituição Estou-me a falhar agora, do Pulse Audio pelo Pipewire. Sim, acho que não estou a trocar os nomes. Está certo. Na esperança de conseguir ter melhor suporte para headsets Bluetooth, e estamos a falar de headsets Bluetooth onde se consiga ouvir com qualidade, até porque eu fui na tua boleia e comprei uns auscultadores Bluetooth que não foram baratos, portanto não é para ouvir som com qualidade miserável, é para ouvir som em condições. Eles têm um microfone built-in que eu gostava de conseguir usar quando estou em qualquer lado. Aqui em casa não me chateia muito, quando estou no escritório, mas quando estou fora, gostava muito de ter um headset Bluetooth no bolso e conseguir usar microfone, ou seja, para microfone e para auscultadores em simultâneo. Certo. Tinha esperanças que o Pipewire fizesse isso. O Pipewire faz isso, mas já faz como eu fazia antes, dá menos cambalhotas, e para isso tens que reduzir brutalmente a qualidade do som que ouves, que é uma coisa que eu me recuso a fazer. Portanto, troquei para Pipewire, sim senhor, não notei diferenças significativas, ou fiz alguma coisa errada. Não, eu acho que fizeste certo. O Pipewire, o que ele faz é mudar as canalizações, não muda a parte dos drivers. Sim, mas o suporte é suposto o suporte para headsets, e eles fizeram muita bandeira com isso. Era suposto a coisa notar-se a diferença. Eu acho que só se nota a diferença porque quando tu instalas o Pipewire ele fica automaticamente pronto
às mudanças que eu tive que fazer manualmente, porque não usava Pipewire, e tive que fazer ali 3 ou 4 tweaks que no final dão o mesmo efeito. Provavelmente são as tais canalizações que tu falaste agora e deste um exemplo bastante porreiro. Mas pronto, isso foi uma coisa que eu prometi que ia fazer e fiz. Não fiquei particularmente satisfeito com o resultado, mas olha, é o que é. Vamos esperar por novas versões e ver se entretanto a coisa fica melhorada. Entretanto, estive a fazer, e já foi recente, eu tenho uma DockStation como tu tens, que comprámos à Slimbook. Exato. É uma doca que permite ligar 2 monitores. Eles até dizem que são 4, mas eu não quero esticar a corda. Eu com 2 fico bem. Em tempos usava essa doca, depois fartei-me do lag e aquilo dava um lag muito, muito grande, especialmente aí o Ubuntu 18.04. Depois, quando fiz a atualização para 20.04, a coisa melhorou um bocadinho, mas não fiquei satisfeito. E então andava há uns tempos. Mas lag de quê? De output de vídeo? Não, lag total do teu teclado não responder, ou seja, de tu fazeres, por exemplo, usares a tecla para puxar o menu eu uso KDE, portanto com a tecla super tu abres o menu do KDE e tu tocas e contas 2-3 segundos até aparecer o menu, estranho. portanto é um lag significativo. Eu agora neste instante não estou a usar porque eu fui de férias, levei a máquina que estava ligada à docking station e não voltei a ligá-la. Exatamente. Está aqui ao meu lado, desempacotei há bocado. Ainda não liguei. Quando acabar o episódio é o que eu vou fazer, é ligar a docking station. Mas nunca, eu estou com 16.04 nessa máquina, mas nunca notei nada desse tipo. Mas o bug está reportadíssimo, e se calhar não notaste por uma razão muito simples, que eu vou-te explicar mais à frente. Mas pronto, eu de vez em quando vou espreitar, eu subscrevi a newsletter da Display Link. Isto para dizer o quê? Como aquilo tinha muito lag, o que eu fiz foi desinstalei o driver da Display Link e usava a doca como um hub USB burro. Eu não tenho driver neste. Então é por isso que não notas, pronto. Ou seja, usando a doca como um hub USB burro, não é só um hub USB porque tem áudio, tem in e out, tem 2 jacks, mas é praticamente um hub USB burro, a coisa não se nota. Para usar os outputs gráficos, tens que ter o driver instalado e eu de vez em quando subscrevi a newsletter, mas eles só me mandam mails. Mas tirei. Só me mandam mails quando atualizam a versão para Windows ou para Mac. Esqueceram-se que tem lá uma versão para Ubuntu também. Mas pronto, e eu de vez em quando vou lá espreitar e quando vejo uma diferença, ou seja, quando os números avançam bastante, assim, olha, vou ver se já tenho mais sorte. Foi isso que eu fiz, acho que foi na semana passada, e cheguei à conclusão que o sistema fica completamente não usável quando instalas o driver Display Link e quando ligas 2 monitores, que é aquilo que eu tenho, é o monitor que eu tenho à frente e mais o que eu tenho do lado esquerdo. E com o monitor, notaste alguma coisa? Só um? Já te vou explicar, ou seja, quando tu ligas um monitor ou 2, o lag é sempre o mesmo. O que é que muda aqui? Eu neste momento estou a usá-lo e estou a usá-lo com 3 monitores. Voltei a fazer uma pesquisa, como faço sempre quando instalo o driver Display Link, e cheguei à conclusão que, e isto prepara-te, Diogo, porque se há coisa que é ridícula e não lógica, esta é uma delas e tu vais tentar encontrar uma explicação se conseguires. Tens é que usar a criatividade. E então é assim, quando eu ligo o meu monitor 4K e mais um monitor 2K ao lado, o que é que tu pensas? O teu sistema fica-se a arrastar. O que é que tu fazes? Desligas os monitores que não te interessam. Neste caso, o monitor do portátil. Desliga o monitor do portátil. Ok, desligas o monitor do portátil e a coisa funciona um bocado ao contrário. Portanto, eu quando ligo estes dois não preciso do portátil para nada. Até baixa a tampa do portátil que ele fica só ali. A coisa arrasta-se. O que é que acontece? Comecei a ler que esta situação só acontece quando tu desligas, quando tu inativas o monitor nativo. Portanto... Quando quê? Quando desligas, quando inativas se deixares o monitor nativo ligado... Portanto, neste momento eu tenho o portátil ali, com o monitor ligado, para não me arrastar todo o ambiente. Basicamente é isto. Que é... Agora,
explicação para isto eu não tenho. E desisti, disse: olha, resulta, estou-me nas tintas, está a funcionar. Não, porque é que eu não consigo também encontrar uma explicação. Porque é que eu uso a Doca e porque é que eu queria voltar a usar a Doca? É porque eu tenho nesta secretária, não tenho a parafernália de tralha que tu tens, se calhar por isso é que também tenho menos problemas do que tu, mas tenho de um lado o meu computador, o meu laptop que uso para o trabalho e que uso também para algumas coisas pessoais. Porque posso, escusam de fazer queixinhas aos meus patrões, porque isso está mais do que esclarecido. E tenho a LibreBox do outro lado. E o que eu quero fazer é, quando oscilo entre o portátil e a LibreBox, eu quero apenas trocar trocar a doca de um lado para o outro, e os monitores estão lá, o rato, o teclado, portanto todos os periféricos, a webcam, está tudo lá ligado na doca. Portanto, é só trocares de um lado para o outro e a coisa funciona. Ora, eu estou a falar de um Slimbook Pro 2, que tu conheces bem. Estou a falar de uma LibreBox, que tu conheces bem também, e que tem um CPU bastante mais limitado. E quando se fala em Display Link, se aquilo aterra no Slimbook, aterra mais ainda na LibreBox. O que acontece? A LibreBox não tem um monitor nativo para eu ativar, para desarrastar o sistema. Então o sistema que eu encontrei foi um dos meus 2 monitores que eu uso habitualmente, tem 2 entradas HDMI, então o que eu faço é um workaround, que é ligo um cabo HDMI diretamente na LibreBox e funciona como monitor nativo, e a doca funciona só alimenta o segundo monitor neste caso, para a LibreBox, e eu desativei a saída que vem. Portanto, neste caso o que eu tenho o monitor que eu tenho à frente está a receber 2 inputs, um da doca, que quando eu tenho a LibreBox ligada está desativado, e um que vem direto da LibreBox. Se eu estou a trabalhar com o portátil, não tenho o input da LibreBox, portanto aí é fácil, ele liga o da doca e está a funcionar bem. E posso dizer que nesta altura o sistema é arcaico, eu diria mesmo ridículo, mas funciona, e então consigo voltar a ter o meu setup com o ambiente de trabalho alargado, tanto na LibreBox como no Slimbook. Portanto, fiquei contente com isso, e neste momento consigo estar a olhar para ti, bonito como tu és, à minha frente, ter as notas do episódio do lado esquerdo, e se me apetecer ter do lado direito outra coisa qualquer, normalmente não tenho nada, está ali só a fazer número. Agora, eu gostava de perceber era a lógica de porque é que com mais resolução para gerir e com mais sinal gráfico para gerir, e que normalmente e quando se fala em memória gráfica, por vezes o desempenho é de facto uma coisa que se nota. Porque é que eu com mais um monitor consigo a coisa funcione melhor? Não faço ideia. Deve ser canalizações. Acho que o título do episódio de hoje vai ser canalizações. Mas deve ser das canalizações. Mas pronto. Também não arranjo não sei o suficiente para explicar isso. Mas pronto. Ok. À parte disso, o episódio de hoje vai ser. Eu tenho aqui, já não sei em quanto tempo é que já vi, mas tenho aqui ainda mais para falar, e não me mandas calar, porque eu tenho aqui muita coisa atravessada há um mês. Força, gente. Ora, o trabalho obriga-me. Isto aqui foi uma questão de trabalho, mas que eu achei bastante interessante e que acabei por publicar também no meu blog. De vez em quando tenho que publicar alguma coisa. E então aquilo que eu fiz foi uma coisa que é capaz de te interessar. Eu não sei se tu estás ou se tens no teu trabalho. Se trabalhas habitualmente com clusters Kubernetes. Não. Temos alguns sei que há uma ou duas máquinas com Kubernetes, mas elas não estão em clusters sequer, e acho que é cenas ainda só experimentais, que ainda não os clientes ainda estão a adotar essas tecnologias. Exatamente, pronto. Eu tinha ideia que tu estavas alguns estão com Docker e usam. É um caminho. Mas Kubernetes acho que ainda está tudo muito nos primórdios, nestes nossos clientes. Eu de facto tinha ideia que tu funcionavas num ambiente bastante clássico, vamos lhe chamar assim, mas ainda assim. Eu não lhe chamaria clássico, chamaria-lhe arcaico. Jurássico não conta. Pronto. Não, mas há lá umas coisas que são de facto jurássicas. Eu fui simpático contigo, eu disse só clássico. Pronto. Não, algumas são mesmo jurássicas. Há lá máquinas com sistemas operativos que
Meu Deus, quase com a minha idade. Acredito. Mas pronto, então o que é que eu fiz? Ora, nós temos um ambiente que eu tenho e que encontro com alguma frequência nos clientes com quem trabalho é, tu tens a tua infraestrutura toda num provider qualquer e tu tens um cluster Kubernetes. Felizmente os clientes com que trabalho já deram esse salto e de facto é muito vantajoso. O que acontece? Tu tens coisas como tarefas básicas como um developer precisar de aceder a uma base de dados que só está na rede interna, e tu estás a falar de um developer, portanto nem sequer é um administrador de sistemas, não é alguém que tenha que dominar algumas das ferramentas que tu dominas e eu também, portanto é só alguém que precisa de uma forma qualquer, desde que lhe expliquem ou que seja documentada, uma forma de aceder diretamente a uma base de dados que está numa VPC, numa rede interna e que não tem acesso, como é suposto, não ter acesso ao mundo em geral. O que acontece? Tipicamente usa-se uma coisa, e nós já falámos aqui algumas vezes sobre isso, até tu falaste já sobre, não sei se foi sobre a NitroKey ou qualquer coisa, falaste sobre que usas com frequência máquinas de salto. E neste tipo de configuração... Não foi a propósito da NitroKey, não. Mas lembro-me de estares a dedicar algum tempo a falar sobre isso. Máquinas de salto, sim. Porque nós usamos bastante máquinas de salto. Exatamente. E eu tenho configurações feitas para usar o SSH dessa forma, com umas otimizações que me reduzem muito os comandos que eu tenho que executar. E fazer algumas magias, mas adianta, pode ser que esteja mais ou menos relacionado com o que eu fiz. Quando tu tens quando tu pagas uma fatura a um provider, vamos por exemplo imaginar que é a AWS, mas não é exclusivo, portanto isso acontece a qualquer um. Quando tu pagas uma fatura de um cluster AWS, quando tu pagas a fatura de todos os serviços que lá tens, e quando para fazeres uma máquina de salto tens que criar uma máquina, uma instância à parte, uma VPS à parte, só para fazer máquina de salto, a coisa torna-se, eu diria, lá está, não é ridícula, mas é pouco eficaz. Ou seja, teres uma VPS em que a sua única finalidade é estar a servir de máquina de salto é um custo desnecessário, e não estou sequer a falar do custo da VPS, porque tu compras normalmente aquela VPS mais pequenina de todas, e no meio de toda a infraestrutura, caso, sim. Exatamente, no meio de toda a infraestrutura o custo é ridículo. Mínimo. Agora, teres que gerir atualizações, teres que gerir o software, é pouco prático. Sim. E então a ideia já me andava a chatear há algum tempo e decidi então dedicar e o mês de agosto é bom para isso. Por isso é que trabalhar em agosto é fixe, porque o ritmo também abranda e o ritmo dos pedidos também abranda e dá para nos dedicarmos algum tempo a este tipo de coisas. Alguns clientes gostam de usar o mês de agosto para fazer mudanças, porque não há muita gente a olhar para isso. Sim, mas mesmo as mudanças fazes com calma, tranquilo, já as planeaste antes. Tens que dar o teu currículo e vir para a Angulo Solid, meu, vais ver que é um mundo completamente diferente. Mas pronto, adiante. E então, aqui o que é que eu fiz? O que eu fiz foi, criei, ou seja, deixei de ter a máquina de salto como uma máquina física, uma VPS. E passei a máquina de salto para um pod dentro do cluster Kubernetes, ou seja, em termos de custo não gastas nada, em termos de gestão também não gastas nada, porque não tens de estar a gerir, usas uma imagem que já está feita, em que a única coisa que tens que acrescentar lá é que queres fazer túneis SSH, porque aquilo é só um servidor SSH que não permite port forwarding, e tens que carregar as tuas chaves públicas, ponto, e aquilo está feito. O processo depois disso é um bocadinho mais complexo, tens que fazer primeiro o port forward do Kubernetes para a tua máquina, depois fazes o túnel com esse porto e depois então podes usar. Mas pronto, eu fiquei muito contente com o resultado. O resultado é um ficheiro, e eu deixei tudo num só, mas podia facilmente ser um módulo, mas optei por fazer um ficheirinho Terraform que partilhei em Carron.pt, para que alguém que tivesse as mesmas condições, e basicamente as condições é apenas teres um cluster Kubernetes, possam correr aquilo, e aquilo cria os 3, 2,
acho que são só 2, os 2 recursos necessários, os 3 recursos necessários para que aquilo fique a funcionar, que é um namespace à parte para não ficar no mesmo sítio, um config map e o próprio container. Portanto, fiquei muito contente, não só porque o resultado final foi bastante bem conseguido, mas porque me lembrei de publicar, e eu gosto de oferecer coisas às pessoas, e então lembrei-me de publicar isso e fiquei muito agradado. Sim. Diz. Deixa-me só interromper. Agora que falaste em publicar, lembrei-me que houve uma coisa que eu cheguei a olhar. Eu cheguei a falar disso, que tinha a intenção de olhar para o Hugo. Sim. Que julgo que é o CMS que usas. Exatamente. Isso eu cheguei a olhar. A única coisa que eu cheguei a fazer foi isso. Fiz aqui o setup internamente na minha rede para fazer umas experiências. Sim. E para ver como é que aquilo funciona mais ou menos. E agradou-me. Não é 100% aquilo que eu queria, mas acho que também não há 100% aquilo que eu queria. E ele está muito próximo de ser algo que eu queria, e acho que vou começar a usar. Boa. Tenho de planear aí uma transição no teu Constantino.io, do meu Constantino.io e do meu blog que não está no Constantino.io, nem sei se tem lá algum link para o blog, e outras coisas, outros microsites. Tinha um blog no site. Ora, vês como eu sei. E estou a pensar em fazer alguns microsites, coisas muito, muito pequenas. Por exemplo, há um que eu quero fazer sobre backups, só ensinar as pessoas a fazer backups. Mas isso não é só um post? Não estás a confundir posts com microsites? Não, é um microsite porque tem vários artigos, por exemplo, para vários sistemas operativos diferentes, várias distribuições de Linux diferentes, e vai ter um conjunto de conteúdo muito reduzido, mas vale a pena ser um site à parte, até porque quer fazer campanha para incentivar as pessoas a fazerem backups. Se calhar mais valia abrir uma categoria no teu blog e punhas esses artigos eu digo isto porque o fator de expressão é maior, mas tu é que tu saberás. Não, eu quero separar as águas. Ok. Entretanto, por necessidade de um membro da comunidade, aliás, calma, então, estamos a esquecer de uma coisa importantíssima que não está aqui nas notas, que eu ia-me escapando, que é a comunidade do Mundo de Portugal voltou aos encontros presenciais semana passada. É verdade. Após alguma ponderação, e apesar do Saloon ser um sítio fantástico, não era o sítio ideal para nós retomarmos, eu tenho essa noção. Agora, é o sítio que historicamente tem recebido os encontros Ubuntu nos últimos anos. Há muitos anos. Um sítio... nos últimos não, já há muitos, na maior parte deles, diria. Exatamente. Eu até. Não sei, porque eu não sei quanto tempo é que o João Neves fez os encontros na Intraneia. Foi menos. Mas pronto, seja como for, há muito tempo e nos últimos tempos era de facto o sítio com os encontros rotineiros. Foi um sítio que sobreviveu a este grande apagão do Covid, não é? Porque houve muitos sítios que infelizmente sucumbiram, e para quem acompanha o podcast do nosso editor de áudio, bares de concertos, então bares de metal e não só, tombaram como castelos de cartas. Portanto, o Salão sobreviveu, estivemos lá, correu bem, portanto acho que eu não me sinto com sintomas, eu estou vacinado, portanto acho que logo aí já correu bem. Não podemos estar também já a pensar nisso, nós decidimos dar um passo em frente, não podemos estar sempre temos de ter cautelas, como é óbvio, ninguém está aqui para perder a cabeça, mas não podemos estar sempre a pensar no mesmo. Mas correu bem, e desse encontro havia um pendente, uma das pessoas que lá estava era o Jaime, que tem, e que nós já falamos aqui também algumas vezes, ele tem uma Nextcloud. Um dos membros mais antigos da comunidade. Exatamente. Ele tem uma Nextcloud Box que eu ajudei a configurar na altura, e tem aquilo apontado, ou seja, ele tem um domínio que tem o DNS alojado na Cloudflare e tem um IP dinâmico, portanto, e o Jaime não é propriamente a pessoa mais técnica, portanto, e por isso é que eu ajudei, portanto, o Jaime de vez em quando recorre a alguns elementos da comunidade para o auxiliar em algumas tarefas. Ele pediu a mim na altura e tenho, pronto,
tenho ajudado naquilo que consigo dentro da minha disponibilidade, como é óbvio, e então deparei-me com uma questão interessante que é, para quem não sabe, o Cloudflare permite fazer DNS dinâmico. Em alguns sítios dá para configurar mesmo o DD Client. Para quem usa DD Client, dá para configurar com algumas especificações, dá para configurar alguns registros das zonas DNS alojadas na Cloudflare. Agora, para isso é preciso dar username e API key de todo o acesso a todas as zonas DNS. Eu acho isso um bocado exagerado. E então, já há uns tempos que tinha feito um script para fazer com uma chamada simples da API para atualizar, ou seja, ele valida qual é o teu IP público e se for diferente do que está no DNS Record, vai à Cloudflare e vai atualizá-lo. Portanto, eu tinha esse script feito, achava que estava a funcionar achava que eu tinha arrumado na Nextcloud Box do Jaime, exatamente pelo não ter que se chatear, ou seja, aquilo era suposto correr de 5 em 5 minutos ou 10 em 10 minutos, só para garantir que o upload das fotografias do telemóvel dele iam sempre parar à casa dele, como ele gostaria. Exato. Acontece que, de facto, o script funciona, a Cloudflare mudou ali algumas regras e era precisar mais uma permissão ao token que estava a ser usado. Essa foi a parte fácil. A coisa complicou quando tu colocas um script no Ubuntu Core e queres agendar um cron job. O cron job está lá, tu abres, tu completas, tu dizes o que queres e quando vais gravar ele diz isto é um file system read only, não dá. Portanto, aí começam os desafios. Um dos desafios foi exatamente, e cheguei à conclusão, recorri ao David, ou sempre co-host deste podcast, David Negreira, que está um bocadinho mais próximo da carne, não é? do Ubuntu Core. Acho estranho que uma solução da IoT que não tenha a possibilidade simplificada de fazer gestão de tarefas automáticas, mas pronto, é o que é. O David não apontou-me para um link que eu também já tinha andado lá, ou seja, um link com alguns comentários do Ogra e de mais alguém que eu não me recordo, e que apontavam para um dos caminhos mais prováveis é fazer um snap com a tarefa que nós queremos, ou seja, snapificar a tarefa que nós queremos cronjobar. Essa seria uma possibilidade. Eu ainda comecei a preparar algum trabalho nesse sentido. Acontece que a documentação que eu segui já era antiga, o plugin não existia. Eu disse, não, isto não pode ser assim, tem que haver outra maneira. E continuei a investigar e cheguei à conclusão que daria para fazer, ou seja, usando timers de systemd, correndo pelo utilizador, que dava para fazer. Preparei então um timer, aliás, preparei um timer e outra publicação no Carrão PT, estranhamente. Aí é que está. E disse, olha, se precisas fazer um cron job no Ubuntu Core, tens aqui as instruções. E em vez de tomar notas só para mim, comecei a escrever a coisa bonitinha para publicar. Fiz as instruções, criei o timer, criei o service, ou seja, deixei lá. Há uma opção que eu desconhecia, mas que é quando tens um serviço para correr pelo utilizador, o utilizador tem que ter a sessão iniciada, senão o serviço não corre. Portanto, existe uma forma há uma configuração que tu podes dar para que o serviço, mesmo sendo feito pelo user, mesmo sendo um serviço do user, ele possa ser corrido pelo user, não é? Mas sem ele ter a sessão iniciada. Portanto, fiz tudo direitinho, fui um bom aluno, tratei de tudo. Agora, o raio do service não corre, o timer não corre. Portanto, o artigo está publicado, mas eu vou tirá-lo porque aquilo não é usável, não resulta, portanto não vou induzir as pessoas em erro e vou retirá-lo. Mas voltei, eu diria, à estaca zero. E a estaca zero era não consigo enfiar nada dentro de um Ubuntu Core que corra de forma automática e sem supervisão humana. Não satisfeito, e porque a única coisa que eu preciso é, pelo menos da forma como eu fiz o script, é de uma máquina qualquer que tenha o curl, o JQ instalado. Acho que é só isto, curl e JQ, não é mais nada. E o DNS Utils também, numa terceira iteração era preciso também o DNS Utils para simplificar lá um procedimento. Aquilo que eu fiz foi, a solução que encontrei foi, olha Jaime, está aqui o script, põe isto no teu computador portátil
e quando vires que a tua Nextcloud morreu, assegura-te que estás em casa na tua rede local e executa o script. E na prática ele faz a mesma coisa, ele não tem que estar na Nextcloud Box, desde que seja corrido dentro do sítio onde está o IP público para atualizar, o script resolve, portanto, e resolvi a coisa dessa maneira. Ainda assim não fiquei satisfeito e continuei a esgravatar e percebi que todo o meu trabalho, foi em vão, mas todo o meu trabalho é facilmente substituído por um snap que existe especificamente para fazer aquilo que eu queria fazer, ou seja, para atualizar um DNS record do Cloudflare. Abençoados snaps e a facilidade com que as pessoas publicam snaps. Portanto, o snap chama-se DDNS. O nome, eu acho o nome fatela, porque aquilo não é para todo lado, é só para Cloudflare, mas adorei porque tu carregas o snap, carregas a configuração do snap e bola para a frente, está a andar de moto, não é preciso mais nada. Ficou a funcionar ao fim de 2 minutos, estava a Nextcloud Box a funcionar com o IP, eu depois troquei o IP 2 ou 3 vezes só para garantir que aquilo estava a funcionar e pronto, e temos mais um cliente satisfeito, portanto o Jaime ficou satisfeitíssimo, tem aquilo resolvido, à partida nunca mais vai ter problemas, a não ser que a Nextcloud morra, não é? Porque... Eu estou aqui a ver Diz. A ver isso, estava aqui a olhar para a Store, está cá um Konstantin a coisa. Deve ser isso, sim. É o autor. Eu estive a olhar para o código fazia-me sentido, portanto a configuração do Snap eu achei interessantíssima, que é uma coisa que eu desconhecia, que era tu consegues instalar um Snap e depois lançar-lhe uma configuração, ou seja, fazes-lhe ele tem as instruções todas no GitHub, pelo menos acho que no Snapcraft não, mas no GitHub ele tem as instruções, está muito bem escrito. Então basicamente tu instalas o Snap vem parado por omissão e tu depois a seguir dás uma instrução que arranca o Snap com a configuração que tens num fecheiro. Portanto, tu preparas o fecheiro, arrancas com aquele fecheiro e a partir daí podes descartar o fecheiro porque o Snap fica automaticamente configurado até ao fim da sua vida. Diz. Eu estava aqui a ver que há outras opções para outros. Há um serviço, um cliente desses para o Namecheap. E diz um DD Client, exatamente. Exatamente. O DD Client é o mesmo problema. Há vários mesmo. Que tens autenticação com username e API key, mas é a API global que dá acesso a todas as zonas, a todos os records. E se tu tens se a Cloudflare te permite criar um API token que apenas tem acesso a uma zona de DNS, isto para o caso de teres várias, portanto, quando só tiver uma zona é quase igual ao litro, mas no caso de teres mais do que uma zona de DNS e quiseres isolar, não faz sentido estares a dar acesso total à tua conta Cloudflare com todas as zonas, seja ela uma ou 150, quando apenas queres alterar um registro de DNS. Mas pronto, posso dizer que correu bastante bem, posso dizer que ficou a funcionar às mil maravilhas e que vai passar a ser incluído no setup das minhas Nextcloud Boxes, mesmo as que não são o Ubuntu Core, porque aquilo é um Snap, pode ser corrido em qualquer lado e de tão simples que é e de configuração tão simples que é, vale a pena, com a vantagem também que, sendo um Snap, é auto-atualizado, não tens, ou seja, tens gestão humana zero, o que é porreiro. Eu gosto, sou um gajo preguiçoso. Sim, também eu. Descobri mais umas coisas, mas depois fica para a semana, temos para temos mais, mas descobri mais umas coisas sobre aqui o meu VS Codium, mas coisas que eu acrescentei ao VS Codium que são fantásticas também. Mas isso deixa para a semana que vem. Ok. Temos tempo se calhar só para mais uma coisa. Então espera aí que eu esqueci-me. Estive a tirar o pó aos meus Ubuntu Phones. Portanto, estive a tirar o pó. Eu sabia que esta te interessava mais que as outras todas. O MX4 eu de vez em quando ligo. Portanto, não posso dizer que tirei o pó. Eu não ligo o meu há algum tempo. Agora, o Fairphone andava a gozar aqui de um bluff. E a culpa é minha, mas era um bluff. Para mim era um bluff eu achava que ele tinha a bateria morta. E porquê? Por recomendação do também amigo deste podcast, Mário Squabeck, comprar há muito tempo material da Anker, powerbanks, certo. E o carregador de isqueiro do meu carro
e que é o único que funciona em condições, é Anker também. Tenho alguns cabos USB Anker, e tenho-a como uma marca de qualidade. Isto não se aplica ao... Ele tinha um software de instalação do Ubuntu Phone, como é que era o Magic Box, ou Magic Software, ou Magic Device Tool. Exatamente. E na altura da boleia do Magic Device Tool, chegámos todos à conclusão que não é um cabo caro ou barato ou de boa ou má qualidade que resulta, é o cabo que consegue ser detectado, que conseguia ser detectado pela Magic Device Tool. Isto para dizer que eu tinha uns cabos muito michurucos que tinha comprado, daqueles cabos chineses de 2 tostões, e que funcionavam muito bem, e tinha uns cabos Anker, lá está, que não funcionavam com a Magic Device Tool. Onde é que eu quero chegar com isto? Eu tenho... e habituei-me a comprar, quando preciso de uma extensão, aquelas extensões com várias ligações, com triplas ou quádruplas, habituei-me a comprar sempre com portos USB. Tenho algumas também. Desde que tenham 2 amperes, para mim eu fico satisfeito. Não faz o fast charge, mas faz charge, que já é bom. E se tu fores espalhando isso, ou seja, se as tuas extensões forem tendo isso, rapidamente tu pões um cabo e estás a carregar qualquer coisa. Eu tenho uma dessas extensões num sítio fixo, e que, por ser um sítio fixo e um sítio de fácil acesso para carregar dispositivos, tenho lá sempre 2 cabos, um USB-C e um micro USB. Faça a mesma coisa. Faz sentido, temos de ser iguais em alguma coisa. Além de fazermos este podcast há muito tempo os dois, temos de ter mais pontos onde nos tocamos. Onde nos tocaste agora pareceu estranho, mas não... Isso foi. Quem está a ouvir desde o princípio percebe. Mas pronto, o que acontece? Eu já tinha tentado carregar o Fairphone algumas vezes, e eu já tenho muito pouca coisa com o micro USB, portanto é quase tudo USB-C, e então já tinha tentado carregar o Fairphone algumas vezes e nunca tinha conseguido, ou seja, eu tento ligá-lo e ele não ligava. Aqui há uns dias lembrei-me de trocar o poiso e tentei carregá-lo noutro sítio, e estranhamente ele deu-me um resultado completamente diferente, ou seja, ele dava-me com uma bateria completamente descarregada, e daquela descarregada que só começa a responder ao fim de algum tempo, portanto já estava ao abandono há tempo considerável. Portanto, consegui de facto carregá-lo completamente. Aproveitei para carregar também o meu BQ4,5 e cheguei à conclusão de 2 coisas. Primeiro, que o meu cabo Anker micro USB é para pôr no lixo, porque não está em condições. E cheguei à conclusão que tinha várias atualizações para fazer, tanto no BQ4,5 como no Fairphone, e dei com, ou seja, tudo funcionou. Não foi bem tudo funcionar às mil maravilhas, porque eu no Fairphone vi-me aflito, no BQ vi-me aflito para fazer a atualização da OTA, porque o download interrompia, era um download com algum tamanho e interrompia antes dos 100%, e ele depois tinha dificuldade em retomá-lo, portanto eu tinha que ficar ali a acordar o ecrã, a não deixar a coisa adormecer, para conseguir fazer a atualização, e depois a partir daí a coisa correu bem. Dei com um problema que depois até foi o Miguel que me ajudou a resolver, já hoje, que é eu tenho algumas aplicações legacy ainda do tempo anterior à Open Store e antes da migração para o Ubuntu Touch. Parte dessas aplicações não funcionam porque entretanto o sistema operativo mudou também. Uma delas era o Wi-Fi Scanner, que era uma aplicação muito fixe para tu... mas há um na Open Store ainda. Eu sei. Eu tinha os dois. Às tantas ou seja, eu substituí um pelo outro, okay. Tinha os dois instalados, e quando queria remover o que não funcionava, não conseguia removê-lo, porque pura e simplesmente quando eu tocava no botão para remover ou no caixotezinho do lixo, nada acontecia, portanto aquilo ficava só quieto. E então ele diz-me que a aplicação não é compatível com o dispositivo, não me está a dar novidade nenhuma, ok, também não trabalhava, mas podia deixar-me remover e não deixava remover, o que era uma chatice, porque não estorva por aí além, é só mais um ícone, mas querendo eu a coisa arrumadinha e bonitinha, ter um ícone que não funciona e ainda por cima igual a outro ícone que funciona, dá sempre asa que tu te enganes a abrir a aplicação e que possas estar a abrir a aplicação errada. Ora, tentei por aí, tentei ir pelo osso, ou seja, na altura até fui ao canal Telegram do Biports PT à procura de ajuda,
e na esperança de conseguir, através do terminal, chegar ao sítio onde estão os fecheiros clique e removê-lo totalmente, ou outra forma equiparada. Ora, o Miguel sugeriu uma solução, eu tenho que ir buscar aqui o nome exato, porque não tenho. O T-Tweak Tool. Exatamente. Estava a olhar para lá. Não é o Tweak Tool, não é a Tweak, atenção. A Tweak talvez faça também, mas não foi com a Tweak que eu fiz, foi com a outra. Deixa-me ver. A personalização. Exatamente. E então foi trigo farinha ampar, assim que tu escolhes remover e aquilo remove instantaneamente, o que é ótimo. Portanto, neste momento tenho o meu BQ 4.5 atualizadíssimo e a funcionar, portanto recebe e faz chamadas como um campeão. Tenho o meu Fairphone que não recebe nem faz chamadas, porque não tem um cartão SIM, que eu não tenho cartões SIM nos Ubuntu Phones todos, não. É mais complicado, exatamente. De facto. E tenho o MX, que vou ligando de vez em quando também, e que está também ele a funcionar. Mas pronto, não sei se estavas aí a querer dizer qualquer coisa. Eu lembro-me dessa conversa porque foi já hoje de manhã. Eu comecei a falar essa conversa, mas depois o trabalho puxou-me para o trabalho e já eu não consegui seguir o resto da conversa. Estava agora a ler a conversa. Já este mês, e deves saber também, já este mês consumou-se a falência da BQ. Aquilo já andava nas couves. A parte final, sim. Já tinham desistido dos smartphones, já só tinham cenas de impressoras 3D. Exatamente. E entretanto. Eu depois estive a ler já não sei onde, e parece que eles foram comprados por uma empresa chinesa qualquer com aquele sistema de a gente compra para matar. Sempre achei estranho. Mas pronto, é o que é. Eu já tinha reparado que a relação comercial da BQ com Portugal já tinha acabado há muito tempo. Já estava, exatamente. Eu não digo acabado, mas estava a ser dificultada, vamos chamar assim. Eu cheguei a ter na altura a comprar vários equipamentos, uns com Ubuntu, outros com Android, na BQ. E houve nem era sequer smartphones. Acho que a última coisa que eu tentei comprar na BQ foi filamento para a impressora 3D, e já isso foi muito complicado. Ou seja, assim que se preenchia a morada Portugal, a opção Portugal não vinha sequer, portanto não era possível encomendar para Portugal, e com um e-mail eles não diziam, por isso é que eu te digo que não era cortada, foi só muito, muito dificultada. Tu enviavas um e-mail a queixar-te porque eu achava que era um bug, e eles diziam que tinha que fazer de uma determinada maneira, mas que não resultava, e às tantas desisti, disse, não estou para isto. Eles também não tinham muita vontade de me vender filamento, e eu às tantas fui perdendo também o interesse e optei por comprar noutro sítio. Mas pronto, morreu de vez. Portanto, eu tenho um BQ 4.5 com o Ubuntu Phone que ainda funciona, tenho um tablet M10 FHD que funciona perfeitamente também, portanto tenho duas relíquias neste momento. Acho que vou deixar de usar ambos, isto é mentira, vou continuar a usar os dois, mas mas a tendência é deixar de usar ambos, que é para que daqui a uns 5 ou 10 anos eu os possa fazer um leilão no eBay e possa ficar podre de rico com o fruto desses dois leilões. O meu BQ M10 ainda tem o plástico protetor de vidro inicial. Isso é porque não usas, lá está. Uso, sim senhor. Mas por exemplo, quando vou de carro e quero planear passos seguintes da viagem, prefiro utilizar o M10 porque tem um ecrã maior para o GPS e dá-me mais jeito. Pronto, nesse caso, quando estou de férias, é o que me dá mais jeito. Aliás, eu levei o meu M10 precisamente para isso, para fazer planeamento de viagem. Estar várias pessoas a olhar para aquilo e não sei o quê, um ecrã maior é bem mais. Eu lembro de estar a falar ter um colega de trabalho que ele tinha uma autocaravana, tinha ainda a ter autocaravana, e então o drama dele era, ele queria ter um tablet, e pensou nos BQ, nos M10, queria ter um tablet para ter um tablier de autocaravana, exatamente por ser uma coisa grande, de boa visibilidade. O drama dele era saber se era legal, ou seja, se havia algum número, um limite mínimo de polegadas. Isto ainda foi antes dos Tesla, porque depois tu entras num Tesla, vês que aquilo é um ecrã de 52 polegadas praticamente. Mas pronto, mas ele tinha a dúvida, e acho que até foi falar com autoridades e tudo para ver se alguém lhe dava mais informações.
Mas pronto, mas neste momento são relíquias. Olha, eu estava aqui a espreitar, era o nosso chat dos patronos, e sobre a conversa anterior, e tenho que voltar um bocadinho atrás, sobre a conversa anterior da instalação do Pipewire e a minha relação dos auscultadores com o computador e a qualidade do áudio, aquilo que o Tiago estava aqui a referir era se de facto os meus auscultadores e o meu PC suportam a tal qualidade acima da média dos auscultadores. Eu tenho a ideia que sim, mas se alguém me der forma de eu fazer debug a isso, os meus auscultadores, eu tenho vários, mas os auscultadores que eu gostava de pôr a funcionar eram os QC35 da Bose e o portátil é o Slimbook, portanto não sei, mas se alguém me arranjar a maneira de eu fazer debug, ou o Carreira ou alguém que entretanto ouça o episódio e me ajuda a fazer esse debug para saber que hardware é que eu tenho numa ponta e na outra e se é compatível ou não com o Wi-Fi, não Wi-Fi, é diferente, teria todo o gosto, não que eu vá comprar um dongle ou Bluetooth só para isto, acho não faz sentido, mas para eu saber que pelo menos se eu comprar um equipamento com outra placa Bluetooth e que tenha Pipewire, se eu vou conseguir servir-me de outra forma. Eu estou a olhar para o portátil porque provavelmente se alguma coisa não seja compatível será o portátil, porque acredito que os auscultadores tenham essa capacidade. Também me parece. Entretanto, calei. Pronto, não sei se queres dizer alguma coisa ou se fechamos isto com calma. Eu acho que está na altura de fechar isto com calma. Não sei se já foste ver na Humble se há alguma coisa interessante. Não tenho nas notas, mas sei que há. Portanto, há de ser incluído nas notas do episódio, mas eu agora não consigo mas a gente pode falar. Eu estou aqui a abrir o site. Então pronto, então força. Bundles. Ora, o que é que há aqui? Tens o Unix e exatamente, foi esse que eu vi. Que é um bundle de livros da O'Reilly, portanto é uma das melhores editoras na área. E tem um Bash Cookbook, Linux Observability with BPF. Ok, isto parece-me bem interessante. É uma das coisas que eu tenho algum interesse e que não domino nada. Regular Expressions, é sempre bom, sim, Mastering Regular Expressions. Eu também gostava de ser Master de Regular Expressions, mas não sou. Eu tenho algum domínio, não diria que sou master, mas tenho algum domínio das regular expressions. Eu, como fui programador de Perl durante muito tempo, acabei por dominar muito essa área. Awk, Linux Pocket Guide, Cybersecurity Ops with Bash, Vim, Linux SEDIOC, Linux System Programming, Shell Programming, Linux Device Drivers, acho que tem este aí alguns. Regular Expressions, Introdução, grep, Unix Power Tools. Isto parece-me um bom bundle. Parece-me um bundle muito interessante. É daqueles para comprar com os olhos fechados. Porque só com os primeiros 2 livros provavelmente já estamos a fazer um bom negócio. Portanto, se quiserem apoiar o show e ao mesmo tempo adquirir livros de qualidade e muito instrutivos, podem ir ao Humble Bundle seguindo o nosso link de afiliados e têm a oportunidade de pagar o quanto vocês quiserem por isto. É claro que há um valor mínimo para obterem o bundle completo, mas podem até dar menos, mas não ficam com o bundle completo. Agora, o valor mínimo para ter o bundle completo é pequeno e, portanto, eu acho que vale a pena vocês darem isso. Concordo. E depois disso podem escolher quanto querem dar para o Humble Bundle, quanto querem dar para a O'Reilly, neste caso também para a Code for America e para nós. E acho que é uma boa oportunidade que vocês têm de adquirir livros de qualidade. De referir também que nós estamos com o nosso número mais alto de patronos. Nunca tivemos um número tão elevado. Aliás, não é uma coisa astronómica, mas para nós é muito importante. Estamos com 13 patronos, não nos sentimos nada azarados com isso. Nada, muita sorte em os ter a todos. Exatamente. Que é sempre uma boa altura para quem estava na dúvida poder fazer-se patrono também, ajudarem aqui
a que nós consigamos suportar as nossas despesas, as nossas obrigações com o Senhor Podcast, com o hosting, com o hosting não, mas com o domínio e pronto, e é isto. Portanto, patreon.com/podcast Ubuntu Portugal, e escolha o nível que mais vos fizer sentido e bola para a frente. Exatamente. Olha, entretanto, acho que estamos aqui a chegar ao nosso limite de tempo para hoje, por isso resta agradecer a vocês por estarem aí. Eu agradecer aqui ao Tiago por decidir voltar e dizer até para a semana, porque para a semana cá estaremos de novo. Para a semana cá estamos outra vez. Muito obrigado, até à próxima.